Introdução: o traidor ou o discípulo secreto. Imagine um homem sentado numa caverna, iluminado apenas pela luz trêmula de uma lamparina. Ele escreve, linha após linha, palavras destinadas a virar pó ou a sobreviver por milênios. Palavras que desafiam tudo o que aprendemos sobre traição, sacrifício e fé. Palavras que dizem: Judas não traiu Jesus. Ele o entendeu. O nome Judas Iscariotes provoca náusea em fiéis há 2000 anos. Ele é o traidor, o homem que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata, que levou Jesus à crucificação. Mas e se houvesse outra história? Uma história escondida, negada, perseguida. Em 2006, o mundo moderno foi sacudido pela tradução de um texto antigo, soterrado por séculos, o Evangelho de Judas. Não um evangelho canônico, não um texto aceito por igrejas, mas uma obra herética, gnóstica, radical. Nela, Judas não é o vilão, é o escolhido. A única testemunha que entende o verdadeiro plano de Jesus, um discípulo secreto, um aliado. Neste vídeo, vamos atravessar o tempo para conhecer essa narrativa proibida. Vamos explorar as cavernas onde se escondeu, os mosteiros onde foi condenado, as mentes que ousaram lê-lo e os debates teológicos que ele inflama até hoje. Porque para entender Judas, é preciso encarar o que mais tememos: o peso da traição, a necessidade do sacrifício e os limites da fé. Esta é a história do Evangelho de Judas. Capítulo 1. O Judas da Bíblia. O arquivilão. Para milhões de cristãos, Judas Iscariotes é o maior traidor da história. Nos evangelhos canônicos, ele é o discípulo que se aproxima sorrateiramente dos sacerdotes. Que me dareis e eu o entregarei? Mateus nos diz que ele vende seu mestre por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. No Getsêmani, Judas não apenas aponta Jesus, ele o beija. Um gesto de amizade transformado em condenação. Após ver as consequências, segundo Mateus, ele se enforca, consumido pela culpa. Para João, Judas é mais do que um traidor, é um ladrão possuído por Satanás. Na tradição cristã, Judas se tornou o arquétipo do traidor perfeito, um discípulo próximo que se volta contra o mestre, um alerta moral sobre ganância e infidelidade, um símbolo do mal infiltrado mesmo entre os eleitos. Igrejas, quadros, músicas, sermões. Por 2 milênios, a figura de Judas foi pintada com as cores mais escuras possíveis. Mas, e se essa não fosse a única versão? Capítulo 2. O Evangelho Proibido. A descoberta moderna. Em meados do século XX, no Egito, caçadores de tesouros locais encontraram um códice de papiro guardado em uma caverna. Ele foi vendido, contrabandeado, esquecido, guardado em cofres de bancos, deteriorado pelo tempo e por negociantes sem escrúpulos. Décadas depois, restauradores e acadêmicos finalmente o estudaram. Seu conteúdo: um evangelho jamais aceito pela igreja, o Evangelho de Judas. Escrito em copta, datado por volta do século 3 ou 4, mas quase certamente traduzido de um original grego mais antigo. Quando publicado em 2006, ele chocou o mundo. Em vez de traidor, Judas era o discípulo mais próximo. Ele entendia o plano divino. Jesus o instruiu a entregá-lo para libertar o espírito da prisão do corpo, uma traição transformada em missão. O códice, agora conhecido como Codex Chacos, se tornou uma janela para as batalhas teológicas dos primeiros séculos e para um cristianismo muito mais diversificado e conflituoso do que se ensinava nos púlpitos. Capítulo 3. Contexto histórico. Os gnósticos e o cristianismo primitivo. Para entender o Evangelho de Judas, é preciso viajar aos séculos I, uma época de disputas ferozes sobre quem tinha o verdadeiro ensinamento de Jesus. Os gnósticos eram um dos movimentos mais importantes e perigosos aos olhos dos bispos ortodoxos. Para eles, o mundo material era uma prisão.
O verdadeiro Deus era puro espírito. O Criador do mundo físico era um demiurgo inferior. Jesus veio não para morrer por pecados, mas para trazer conhecimento secreto, gnose, que libertaria as almas. Os gnósticos produziam textos alternativos, muitas vezes em forma de diálogos misteriosos e visionários. Eles reinterpretavam personagens bíblicos, subvertiam narrativas. E para alguns desses grupos, Judas era o único que entendeu. Não um inimigo, mas o instrumento necessário para libertar o Cristo do corpo corruptível. Para os bispos ortodoxos, isso era heresia. Para os gnósticos, era revelação. O Evangelho de Judas é um testemunho desse conflito, dessa diversidade sufocada. Capítulo 4. O texto em si. Conversas secretas com Jesus. O Evangelho de Judas não é um relato como Mateus ou Marcos. É um diálogo visionário. Jesus ri dos outros discípulos, dizendo que eles não entendem nada. Judas, porém, se aproxima. Ele vê além. Ele enxerga o verdadeiro destino de Jesus. Tu sacrificarás o homem que me reveste. Jesus revela que sua missão é libertar o Espírito Divino de sua prisão carnal. Mas para isso, precisa morrer. E Judas será o único capaz de ajudá-lo. Na visão gnóstica, isso não é traição, é cumplicidade. O Evangelho apresenta os outros apóstolos como ignorantes, adoradores de um Deus menor. Judas é o escolhido para receber o verdadeiro ensinamento. É um texto enigmático, místico, quase alucinante. Um desafio para quem o lê e um soco no estômago da narrativa ortodoxa. Capítulo 5. Judas, traidor ou escolhido? O coração do Evangelho de Judas é uma inversão radical. Judas não é o traidor maldito. Ele é o único que entende o plano divino. Em vez de vender seu mestre por ganância, ele o entrega porque Jesus lhe pede. Jesus, no texto gnóstico, diz: Tu ultrapassarás todos eles, pois sacrificarás o homem que me reveste. Para o autor do Evangelho, o corpo é uma prisão, a morte é libertação. Judas, nesse esquema, não é carrasco, mas sacerdote. É um ato sombrio, terrível, mas necessário. Essa leitura transforma a narrativa cristã tradicional em algo mais complexo. O traidor se torna o mais fiel. O crime vira missão. A morte deixa de ser derrota para virar libertação. Mas também levanta questões perturbadoras. Existe salvação sem traição? O bem precisa do mal para acontecer? Podemos condenar quem cumpre um destino necessário? Essas perguntas ecoam muito além da teologia. São o dilema eterno da condição humana. Capítulo 6. As reações da Igreja e o banimento. Desde cedo, a Igreja rejeitou essa narrativa. Os pais da Igreja combatiam os gnósticos ferozmente. Para eles, o cristianismo era fé em Cristo crucificado e ressuscitado, não um segredo esotérico para poucos iluminados. Ireneu de Lyon, no século II, menciona o Evangelho de Judas em seu tratado Contra as Heresias. Ele denuncia esses hereges que dizem: Judas foi o único que conheceu a verdade. Ireneu não queria apenas combater doutrinas falsas. Ele queria proteger comunidades frágeis de divisões internas. O Evangelho de Judas foi então condenado, escondido, destruído. Mas sobreviviam cópias secretas, lidas em reuniões clandestinas, sussurradas entre mestres gnósticos. A ortodoxia venceu, mas não destruiu completamente os escritos. Eles adormeceram, enterrados em jarros, perdidos em cavernas, esperando por séculos até que mãos modernas os redescobrissem. Capítulo 7. Manuscritos, códices e as disputas sobre autenticidade. O códice descoberto no Egito, conhecido como Codex Chacos, foi encontrado em condições precárias, mal armazenado, vendido no mercado negro, danificado por umidade e fungos. Quando estudiosos finalmente conseguiram restaurá-lo, ficaram chocados.
O texto copta era fragmentado, mas legível o bastante para revelar seu conteúdo revolucionário. Traduções acadêmicas surgiram, debates se acenderam. Alguns questionaram sua autenticidade. Seria mesmo antigo? Não poderia ser uma falsificação? Mas análises de carbono, estudos paleográficos e linguísticos confirmaram: é genuíno, um testemunho real do cristianismo gnóstico. Outro debate foi sobre a tradução. Algumas palavras coptas têm múltiplos sentidos. Frases inteiras podem ser interpretadas de modos diferentes. Isso tornou o Evangelho de Judas não apenas polêmico, mas um quebra-cabeça hermenêutico. Até hoje, teólogos discutem cada linha, cada ambiguidade. Capítulo 8. Impacto moderno. Filmes, livros e conspirações. A publicação do Evangelho de Judas em 2006 não ficou restrita a círculos acadêmicos. Revistas de massa, documentários de TV, best-sellers, todos abraçaram o escândalo. Em poucos meses, Judas passou de vilão unidimensional a personagem trágico. Obras de ficção começaram a explorar sua psique. Ele hesitante, ele relutante, ele fiel até o fim. Teóricos da conspiração aproveitaram para sugerir que a igreja escondeu verdades sobre Jesus. Para o público, era irresistível. Uma história secreta, um livro proibido, uma inversão moral perturbadora. Em filmes, Judas ganhou nuances. Não apenas um demônio, mas um homem dividido, torturado pela missão impossível que recebeu. O Evangelho de Judas reabriu velhas feridas e fascinou uma nova geração. Capítulo 9. Reflexões teológicas e filosóficas. O que fazemos com esse texto hoje? Para muitos cristãos, ele continua sendo heresia, uma deturpação gnóstica que nega a redenção universal. Para estudiosos, é uma janela para a diversidade do cristianismo primitivo, uma prova de que a fé nunca foi monolítica. Filosoficamente, ele nos obriga a encarar o problema do mal. Judas era necessário? O plano de salvação exigia traição? Se sim, ele é culpado? Essas perguntas não são apenas religiosas, são humanas. Elas ecoam em nossas vidas. Precisamos de sacrifícios para evoluir? Somos responsáveis mesmo quando não temos escolha? Existe destino? O Evangelho de Judas nos força a encarar o paradoxo da liberdade. Capítulo 10. Por que nos fascina tanto? Por que esse Evangelho desperta tanto interesse? Porque ele mexe com as bases da fé. Ele transforma o vilão em aliado, a traição em obediência, o mal necessário em missão sagrada. Ele revela um cristianismo cheio de correntes rivais, visões concorrentes. Mostra que os vencedores escrevem a história, mas às vezes os vencidos deixam seus próprios testemunhos, enterrados como sementes. E talvez o mais inquietante, ele nos lembra que a verdade pode ser mais complexa, ambígua e humana do que gostaríamos. Conclusão: a traição, o sacrifício e o mistério. Judas Iscariotes continua a nos assombrar. Nas igrejas, é o traidor. No Evangelho apócrifo, é o discípulo mais fiel. O Evangelho de Judas não resolve o mistério. Ele o aprofunda. Talvez seja por isso que sobreviveu. Porque, no fundo, todos nós carregamos um pouco de Judas. A dúvida, a fraqueza, a coragem de fazer o impensável, ou a maldição de não ter escolha. Em última análise, a história de Judas é a história da humanidade, tentando entender o bem e o mal, o destino e a liberdade, o sacrifício e a redenção. Se você gostou deste mergulho profundo no Evangelho de Judas e nos mistérios proibidos do cristianismo antigo, inscreva-se aqui no Histórias Bíblicas Épicas. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Comente o que achou ou quais outros temas você gostaria de ver aqui. E compartilhe este vídeo com quem ama explorar essas histórias esquecidas, controversas e fascinantes. Porque aqui nós não apenas contamos histórias, nós as redescobrimos. Até o próximo vídeo